estudo para concursos, para o técnico de bibliotecário de Diadema. Funções lá do centro de documentação. É a área de especialização unida aos objetivos específicos de cada centro de documentação. Quer dizer, ponto 3.3, funções. Ponto 3.1, constituição e aplicação do acervo. É a área de especialização unida aos objetivos específicos de cada centro de documentação, que vai definir a política de aquisição do acervo, caso o centro obrigue o arquivo permanente da entidade a qual está vinculado. Esses documentos chegarão a ele naturalmente através do recolhimento obrigatório. A parte desses arquivos, os demais fundos de pessoas ou entidades e as demais coleções temáticas, bem como as de livros testes periódicos, precisarão ser adquiridos por compra, doação ou permuta. Dever-se-á, portanto, desenvolver uma rede de variação conforme a especialidade do centro. Pesquisadores militantes e movimentos, sindicatos, profissionais, editoras, etc., que atuem numa determinada área, como, por exemplo, saúde, movimentos sociais, eletricidade, entre outras, antes da aquisição de qualquer documento ou conjunto documental, a equipe do centro fará uma avaliação de sua compatibilidade com o perfil do acervo e de seu significado. Como essa avaliação, a aquisição será feita ou não, pois o centro não pode se transformar no mero depósito de toda e qualquer peça documental que se lhe queira impor. A aplicação do acervo deve ser contínua, de forma a atender às necessidades dos pesquisadores e contribuir para abrir novos campos de investigação. Recebendo 3.2, recebimento de registros de documentos. Uma vez recebidos, os documentos deverão ser imediatamente registrados, pois esse procedimento permitirá o controle de patrimônio documental custodiado pelo centro, o estabelecimento de programas anuais de tratamento do acervo e a existência de um instrumento preliminar de acesso aos documentos por parte do usuário, já que o processamento técnico dessa documentação é, por sua própria natureza e volume, lento. Recomendamos que haja dois tipos de registro. 3.2.1. 3.2.1. O primeiro registro é o de entrada de fundos, coleções, e o segundo registro é o de entradas de publicações. O mais complexo é o registro de entradas de fundos e coleções. Esse registro será aplicado a cada fundo, coleção ou parte deles que entrarem no acervo. Aqui, portanto, não será registrados documentos individualmente, mas sim conjuntos de documentos, a não ser no caso de aquisição de documentos avulsos, que poderão, após o registro, ser integrados à coleção já existente, ou iniciar uma nova, ou ainda permanecer isolados à espera de outros documentos afins. Esse formulário deve possuir basicamente os seguintes dados: um código de registro, que é o número ou combinação de números e letras, que indica a sequência do registro da entrada dos fundos, coleções ou documentos avulsos, data de entrada, dia, mês e ano em que o documento entrou no acervo, conjunto, condição do documento do fundo, coleção ou documento avulso e o nome do fundo ou coleção ou tipo de documento avulso. Quando se tratar da parte de um fundo de coleção, indicar logo após o nome, entre parênteses, parte. Sabe, eu falei muito rápido, então vou de novo. Basicamente os seguintes dados. Daí, aqui tem uma lista desses dados: o código de registro, a data de entrada, o conjunto, a caracterização, as datas de limite, o suporte e a quantidade, e a organização existente, a listagem, a conservação, a aquisição e inseridos em. Cada um desses dados vai lá no formulário ter que ser preenchido. Primeiro, o código de registro, número de combinação de números e letras, código, que indica a sequência de registro da entrada dos fundos, coleções ou documentos avulsos, data de entrada, dia, mês e ano em que o documento entrou no acervo, conjunto, condição do documento do fundo, coleção ou documento avulso, e nome do fundo ou coleção ou tipo de documento avulso. Quando se tratar da parte ou de um fundo ou coleção, indicar logo após o nome, entre parênteses, parte. Caracterização, tipos de documentos que compõem o fundo ou coleção ou tipos de dados presentes no documento avulso. Datas limite, ano de documento, mais antigo do mais recente existentes no fundo ou na coleção de registrados. No caso de documento avulso, indicar sua data. Suporte, tipo de material sobre o qual as informações estão registradas, tais como papel, ainda o mais comum, filme e disquete. Quantidade de peças documentais, unidades de arquivamento e metros lineares, conforme a natureza dos documentos e o volume documental. Próximo, organização existente. Aí indica que se a documentação já entrou no centro de uma organização e quais os critérios seguidos nessa organização. Listagem. Indica se o fundo, coleção ou documento avulso veio acompanhado de uma listagem elaborada na origem. Conservação. Estado de conservação dos documentos. Indica necessidade de limpeza ou restauração.
aquisição, forma pela qual os documentos foram adquiridos, tipo compra, doação, permuta ou recolhimento obrigatório, nome da pessoa ou entidade vendedora, doadora ou acumuladora e instrumento de formalização da aquisição, com respectiva data. Foi uma carta, foi um termo de doação, foi uma nota fiscal ou foi um processo. E inseridos em. Esse é o último, inseridos em, que fala o nome do fundo ou coleção, em que o documento avulso foi inserido, né? Inserido em. Registro e o segundo treco de registro, né? Que você já esqueceu que tinha dos registros. Registro entrelado de publicações. Registro aplicado a cada data. Tese e exemplar do periódico. Portanto, neste caso, o registro será efetuado documento por documento, já que se trata de documentos da biblioteca e não de arquivo, possuindo sentido como peça isolada. Esse formulário deve conter basicamente os seguintes dados: código de registro, número de combinação de números. Quer dizer, vai ter que ter os dados, vamos ler de novo a listinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados. O primeiro é o código de registro, a data de entrada, o autor, o título, o local, a casa, a publicadora, o volume, número, a data e aquisição. Só isso mesmo. Dados. Código de registro. Número, combinação de números e letras que indica a sequência da entrada das publicações no acervo. 2. Data de entrada, dia, mês e ano em que a publicação entrou no acervo. 3. Autor, pessoa ou entidade que elaborou a publicação. Estão englobados aqui os coordenadores ou organizações de coletâneas de textos também. Título ou subtítulo da publicação. Local, cidade que foi editada a publicação. Esquece os números, casa publicadora, entidades responsável pela edição de publicação. Volume, número do volume no caso de livros com mais de um exemplar ou então de parte integrante das séries. Ano de publicação, volume e número de exemplar. Quando se tratar de periódico, data, ano em que publicações não periódicas, dia, mês e ano, ou periódico para periódicos. Aquisição, forma pela qual os documentos foram adquiridos. Compra, doação ou permuta, nome de pessoa ou entidade, vendedora ou doadora. E instrumento de formalização de aquisição com a respectiva data. Carta, termo de doação, nota fiscal, processo. Quando o centro de documentação já possui documentos, o primeiro procedimento técnico será justamente registrá-los pelas razões que já apontamos. Legal, né? Terminando aqui os registros do tratamento documental, que são as funções ainda. Se lembra que a gente está nas funções. Função de tratamento documental. Após o recebimento, registro, documentos, fundos e coleções e publicações passam por um processo de classificação e descrição, durante o qual são elaborados os instrumentos que garantem ao pesquisador o conhecimento dos documentos de seu interesse e o acesso a eles. Esse é um trabalho contínuo e a longo prazo. A natureza diversificada dos documentos que compõem o acervo de um centro de documentação leva à adoção de procedimentos técnicos também, diversos e adequados à natureza do conjunto documental. Isso foi o tratamento de documento. Agora se pergunte o que é um arranjo e descrição de funções de coleção, porque isso é um 3.3.1, que é uma parte do tratamento documental. O que é um arranjo? Já caiu pergunta de prova de trecos documentais arquivísticos. Acho que cai isso também, coisas arquivísticas no TRE São Paulo, porque isso, quer dizer, eu tenho uma apostila no TRE São Paulo e tem o nome disso aí, trecos arquivísticos. Mas até agora eu não li nenhuma coisa arquivística, só vi direito constitucional e direito administrativo ainda. Vamos lá? Arranjo. E descrição de funções de coleção. O arranjo constitui-se uma sequência de operações que, de acordo com as diferentes estruturas, funções e atividades da entidade produtora, visam a distribuição em classe dos documentos de um arquivo. A fase do arranjo de um fundo envolve as seguintes etapas: estudo de vida da pessoa ou de estrutura e funções da entidade produtora do fundo. Vamos contar primeiro a quantidade de coisas que tem no arranjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coisas tem no arranjo. Primeiro estudo, depois higienização, depois elaboração, depois arranjo, depois identificação, depois estabelecimento, depois acondicionamento. A maioria das coisas são para deixar o treco bonitinho, para não se machucar, né? O livro não pode se machucar, tem que cuidar bem dele. Estudo de vida, vai de novo. Estudo de vida, etapa de estudo de vida da pessoa ou da estrutura e funções da entidade produtora do fundo. Higienização dos documentos, que poderá ir desde a retirada de poeira, necessidade de processos químicos de desinfecção e desinfestação. Elaboração do quadro de arranjo do fundo, arranjo dos documentos em grupos e subgrupos de acordo com o quadro estabelecido, identificação e ordenação das séries documentais dentro de cada grupo e o subgrupo, estabelecimento e aplicação de códigos de localização do acervo, acondicionamento e armazenamento dos documentos organizados. Não basta, porém, organizar os fundos.
faz-se necessário recuperar as informações neles contidas, o que se dá através da descrição. A descrição é um conjunto de procedimentos que, levando em conta os elementos formais e de conteúdo do documento, possibilitam a elaboração de instrumentos de pesquisa. Já acabou o arranjo, agora vai para a descrição, né? Instrumentos de pesquisa, tá. Aí precisa dessa coisa para fazer pesquisa científica, né? Para fazer os seus MBAs e os seus TCs. Tá? Quando o documento possibilita a elaboração de um instrumento de pesquisa. Esses instrumentos identificam, localizam, resumem ou transcrevem, em diversos graus e amplitudes, fundos, grupos, subgrupos, séries e peças documentais existentes no arquivo permanente ou centro de documentação, com a finalidade de controle e acesso ao acervo. Os instrumentos de pesquisa referentes ao acervo centro são, ou seja, você tem que pegar essas informações para fazer as descrições, né? E esses instrumentos são o guia, o inventário, o catálogo e o índice. Já tem e edição de documentos. E essa coisa tem sim. Essas coisas tem. Já caíram de picar. Ferrou. Guia. Fornece informações básicas sobre o histórico, os serviços e os fundos de um ou mais arquivos. Inventório. Toma por unidade a série na descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões, respeitando ou não a ordem do arranjo. Catálogo. Catálogo. Toma por unidade a peça documental na descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões, respeitando ou não a ordem do arranjo. Índice. Produto da exatidão pela qual se relacionam de forma sistemática descritores ou palavras-chave que permitam a recuperação posterior do conteúdo de documentos e de informações. Pode ser um instrumento de pesquisa autônoma ou complementar a outro. Edição de documentos. Transcreve os documentos na íntegra, de preferência acompanhados de estudos introdutórios e notas. A fase de descrição envolve as seguintes etapas. Diagnóstico de acervo dos recursos humanos. Etapas 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas. Primeiro, diagnóstico, eleição, montagem, preparação, manutenção. Diagnóstico de acervo dos recursos humanos e materiais de centro e das demandas de informação, eleição das prioridades, montagem e programa descritivo, preparação do instrumento, manutenção e divulgação do instrumento, e esses mesmos procedimentos podem ser adaptados, ao menos em parte, para o tratamento das coleções de documentos. Acabou a descrição, acabou o acervo, agora a coleção. A coleção, uma vez formada, torna-se uma unidade separada. Volta aqui. A coleção apareceu alguma outra coisa aqui? Arranjo, coleção, não, tá. Coleção pode ser separada, coleções poderão ser percebidas se os documentos fossem considerados separadamente como peças isoladas. Não apresentam a organicidade típica dos fundos do arquivo e têm suas funções reunidas artificialmente de acordo com um determinado núcleo do interesse temático, mas esse núcleo poderá ser funcional, caso conserve vínculos com funções ou atividades de colecionador ou da pessoa ou entidade em torno da qual se forma. Assim sendo, para que os documentos adquiram o seu pleno significado, necessita-se de uma classificação que reflita essas relações, bem como de uma descrição com perspectiva coletiva que as expresse. Optar por um tratamento em que cada documento seja uma unidade estanque desvinculada de um universo mais amplo em que o coletivo não é igual à soma das partes, mas adquire um sentido próprio. Significa oferecer ao público usuário uma visão fragmentada e limitada das potencialidades do acervo. 3.3.2 Classificação e catalogação das publicações. Isso ainda é do tratamento documental, né? O que é catalogação? Não, quer dizer, o que primeiro se pergunte o que é catalogação e o que é classificação. Se pergunte o que é a elaboração de um vocabulário controlado e o que é um processo de informatização. E isso acaba o 3.3.2. A catalogação de livros periódicos segue os procedimentos estabelecidos pela biblioteconomia. Economia. Mas é preciso considerar que o centro de documentação tem a prioridade na recuperação da informação que não são normalmente as das bibliotecas. Isso ocorre em razão de sua própria natureza, ao mesmo tempo múltipla, concentrada em uma área especializada. Ao trabalharmos, por exemplo, com periódicos produzidos por movimentos sociais, podemos verificar que o movimento responsável pela edição, nem sempre idêntico ao editor formal, era mais significativo para o usuário do que o próprio título do periódico, pois esse público específico está interessado no jornal ou boletim no seu papel de veiculador das ideias, das vivências de movimento. Quanto à classificação, é preciso repensar a aplicação de sistemas predeterminados
e universais, porque normalmente estão muito distantes das necessidades de recuperação da informação num centro de documentação, como por exemplo de promover a cruzamento de informações existentes em fundos de arquivo livres de informação, nem um centro de documentação, como por exemplo a de promover a cruzamento de informações existentes em fundos de arquivos livres e periódicos, livres e periódicos. Relacionado com essa questão, temos a de elaboração de vocabulário controlado para cada área que espelhe as especificidades e a trajetória das pessoas, entidades e segmentos sociais que produziram os documentos, um vocabulário controlado para a área de movimentos sociais, por exemplo. Deve refletir a linguagem, as experiências e sentidos que esses movimentos atribuem a cada termo. Quando o centro já possui acervo e este é significativo, a primeira providência será sempre a de dotá-lo de um guia, o qual cumprirá um papel fundamental na divulgação da entidade e de seu acervo e dará à equipe de trabalho maior tranquilidade para a elaboração dos instrumentos parciais com relação ao processamento técnico. Interessante. Como um todo, um outro aspecto a ser ressaltado são as novas necessidades trazidas pelo processo de informatização. O que é o processo de informatização? Das instituições de documentação que exigem uma padronização de informações que precisa ser pensada com cuidado. O computador abre inúmeros caminhos, mas é importante alertar só para o fato de que a informatização por si só não resolve os problemas de recuperação da informação. Necessita antes organizar o acervo, discutir o perfil do seu usuário e o que se deseja obter desse procedimento informatizado. Do contrário, estaremos agilizando o caos. Está escrito aqui, agilizando o caos. 3.4. Pesquisa e produção de referências. Vamos pesquisar e referenciar, para fazer pesquisa, fazer TCA, MBA, TCE. Trabalho de conclusão de curso, TCC. O Centro de Documentação não é exclusivamente um órgão colecionador de documentos, é também um órgão referenciador. Ele não precisa acumular tudo o que existe em sua área, mas deve esforçar-se para possuir o maior número possível de informações sobre ela. Poderá assim não só receber, mas formular seus próprios projetos de pesquisa, produzindo informações e documentos. São exemplos desse campo de atuação os programas de produção de vídeos sobre eventos e locais, os programas de documentação oral, os bancos de dados sobre aspectos de temática do centro, etc. Um serviço extremamente útil que o centro poderá prestar ao seu público é a produção de referências sobre acervos de outras entidades. Exemplos desse tipo de trabalho são os guias de fontes e os catálogos seletivos, que encurtam caminhos e poupam tempo ao pesquisador. Um primeiro trabalho do centro nesse campo deverá ser um guia de fontes sobre as suas áreas de especialização, principalmente se ainda não possui acervo ou se esse é incipiente. O guia possibilitará à entidade um conhecimento mais preciso de sua área e a identificação dos doadores potenciais, além de colocar nas mãos do usuário um conjunto orientador de referência sobre o tema enfocado. Gostaríamos assim de apontar a seguir alguns dados que a serem considerados no levantamento de acervos de outras entidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados. Primeiro, nome da entidade pesquisada. Segundo, e esquece os números, não quero mais falar os números. Endereço completo, histórico de da entidade, informações básicas sobre sua constituição e trajetória, objetos atuais da entidade, quer dizer, objetivos, não objetos, acervo, composição, tipos de documentos e temas aos quais estão relacionados, datas, limites e quantidade, condições de consulta, horários e funcionamento, condições para o atendimento ao usuário e formas de reprodução dos documentos, equipamentos para uso público, divulgação, formas pelos quais a entidade torna conhecidos seus acervos e atividades, periódicos, textos, instrumentos de pesquisa, manuais, etc., e serviços oferecidos ao público, assessorias, promoção de eventos, cursos e etc. 3.5. Conservação de documentos e reprografia. Os cuidados com a conservação física do acervo são essenciais para a sua real preservação. Assim, o centro deverá garantir as condições e desenvolver programas nessas áreas, ainda que no início sejam apenas os básicos, Interessante. Os serviços, reprodução de documentos, reprodução de fitas de áudio e vídeo, fotografia, digitalização e microfilmagem, por exemplo, são de grande importância para os centros de documentação por 3 razões. 1, 2, 3. Garantem, possibilitam e impossibilitam. Garantem a preservação dos originais, pois o público passa a consultar a reprodução. Possibilitam ao centro reproduzir fundos ou coleções de documentos que não devem ou não podem
ser incorporados a ele em sua forma original, permitindo-lhe cumprir integralmente sua finalidade de reunir o máximo de materiais e dados sobre a sua área de especialização. Possibilitou o oferecimento de mais de um serviço ao público, a reprodução de documentos de seus acervos ou do acervo de outras. É muito longa essa boca aqui nunca fecha, né? Permitindo-lhe cumprir integralmente sua finalidade de reunir o máximo de material e dados sobre a sua área de especialização, possibilitam o oferecimento de mais serviços ao público, a reprodução de documentos de seu acervo ou de acervo de outras entidades, facilitando assim a consulta para pesquisadores que dispõem de um menor tempo para pesquisa local ou que estão distanciados do centro. Esses serviços, porém, exigem uma infraestrutura em termos de equipamentos, material de consumo e ambiente com alto custo de montagem e manutenção. Cabe a cada centro avaliar suas possibilidades, não só de criá-los, mas, sobretudo, de mantê-los. 3.6 sobre o atendimento ao público. Atendimento! Como bem explicou Heloísa Belotto, em entrevista à revista Memória, ou seja, não conheço a revista também, o fato de os documentos se encontrem num centro de documentação já faz supor que eles sejam absolutamente abertos a qualquer tipo de consulta. Documentos em tramitação ou com reservas de consulta não devem estar ali. Possibilitar acesso aos documentos e informações que guarda é a própria razão de existir de um centro de documentos. O acervo e referências não são preservados como um fim em si mesmos, mas para servir ao usuário da entidade. Para tanto, torna-se essencial a existência de instrumentos de pesquisa precisos e adequados a cada conjunto documental, a fim de que, a qualquer tempo, os documentos ou informações possam ser localizados. Na mesma medida, o centro deve dar publicidade e divulgar o mais amplamente possível seu acervo e seus serviços, através de publicação ou difusão via internet dos instrumentos da pesquisa, de revistas e de boletins informativos, por meio da promoção e participação de cursos, seminários, oficinas de trabalho, conferências atinentes e sua área de especialização, etc. Para tanto, o centro deve possuir não só mobiliário e equipamento apropriado, mas também uma equipe especializada para o atendimento aos pesquisadores. Tanto a entrada dos pesquisadores no centro quanto as solicitações de matéria devem ser registradas por razões de segurança, para que a entidade conheça o perfil de seu usuário e tenha um testemunho de suas atividades. Tocamos acima num ponto básico, o perfil do usuário. Para bem servir ao seu público, o centro deve definir quem é esse público. Embora seja recomendável que o centro esteja aberto à comunidade em geral, alguns centros, porém, elegem públicos preferenciais, como é o caso dos centros ligados a movimentos populares, que atendem prioritariamente a esses movimentos, ou centros ligados a empresas, que atendem preferencialmente o público interno dessas empresas. O conhecimento das necessidades e interesses de seu usuário possibilita ao centro adotar linguagem, formas de recuperação da informação e serviços compatíveis com essas necessidades e interesses e levando a afirmar-se junto ao público para o qual foi criado. Sobre a divulgação de intercâmbio, que é para terminar isso aqui. Divulgação de intercâmbio. Divulgação de intercâmbio, o que é isso? Divulgação de intercâmbio. A fim de propiciar uma contínua reformulação de seus pressupostos teóricos, procedimentos e metodológicos e atividades, bem como possibilitar a permuta de informações, é fundamental que o centro mantenha intercâmbio científico e técnico regular com entidades de documentação e pesquisa, assim como com pesquisadores nacionais e estrangeiros de sua área temática, através de correspondência, publicações, eventos, atuação em grupos de trabalho e associações especializadas. No que se refere mais especificamente às publicações, poderá definir uma ou mais linhas editoriais ligadas à sua área temática. Isso não quer dizer que assumirá funções de editora, mas sim que preparará ou dará acolhido a esses trabalhos, providenciando os meios para sua edição. Assim termina. O próximo passo é um vídeo de quadro de pessoal. Esse documento, como implantar do centro de documentação sobre o quadro pessoal. Ou seja, as pessoas que vão ter que trabalhar lá, que vão ter que ser contratadas se você quer criar um treco. Daí o exemplo usado é um treco do CEDIC, que deve ser um centro estadual de documentação, né, da PUC São Paulo.
Daí tem centro de documentação, propaticários, tem coordenadores, bibliotecários, secretários, técnico em documentação. Já que eu vou ser um técnico bibliotecário, eu não vou trabalhar, parece que eu não vou participar desse centro de documentação, mas meu treino está isso, né? Pré-requisitos, descrição resumida. Legal aqui, tipo, cada um fala que tem pré-requisitos. Eu acho que isso aqui, nossa, isso aqui, olhando isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui não tem que estudar. Não tem que estudar isso aqui. Mas eu vou ler mesmo assim, só para ficar mais esperto. Então aqui vai falando, tipo, o que o coordenador técnico faz, quais são os pré-requisitos para quem quer trabalhar como coordenador técnico, qual é a descrição do trabalho que vai ter que fazer lá no centro documental e uma descrição detalhada também. Muito legalzinho. Daí depois disso tem a infraestrutura, que são as coisas que tem lá dentro, né? Tem instalações, daí ele fala aqui que tem que ter 3 coisas mínimas. Pode ter coisas extras, mas tem que ter 3 coisas mínimas, que são a sala, eu achei interessante falar isso aqui, sala de depósito, sala de processamento técnico e sala de consulta. Ou seja, tem que ter um lugar para guardar, tem que ter um lugar para ler para os usuários, né? Que se lembra que tem que ter pesquisa de usuários, né? Tem um lugar para ler e tem que ter um lugar de processamento técnico, que é os carinhas vão fazer os trabalhos deles de colocar bancos de dados e também vão limpar os trequinhos, né? Daí também tem equipamentos e depois desse treco de instalações, legalzinho, que vai ser o último vídeo, vai ter onde visitar de exemplos de centros de pesquisa, legal. E para engraçar mais ainda, tem um treco chamado O que é para ler, que eu vou colocar no último vídeo também, sobre livros aqui de legal, de livros de documentação e arquivologia. Legal. Tchau!